Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Karina Luque e esse é o Fora das Estrelas. Hoje eu vou falar para vocês aí um assunto um pouco diferenciado no meu nicho, que é entretenimento, cinema, música. E eu queria ter um espaço aqui para falar. Por quê? Porque essas últimas semanas, né, a última semana, eu recebi pessoas comentando, perguntando para mim por que que eu não fazia nada sobre Copa do Mundo, por que que eu não... As pessoas aqui, né, onde eu moro, perguntando por que que eu não enfeitava para a Copa do Mundo, por que que eu não citava a Copa do Mundo, por que que eu não ficava torcendo para o Brasil e essas coisas assim, né? E aí eu refletindo, né, resolvi fazer um vídeo aqui para explicar, né, de uma vez por todas, o porquê da falta de desinteresse pela Copa e pela torcida pelo Brasil, tá? E eu queria aqui falar com vocês sobre isso, né? Já peço um like aí para ajudar o canal, que ajuda a alavancar o canal, tá bom? Quem gosta desse tipo de assunto, aí assiste. Quem concordar também, fica à vontade para comentar. Eu adoro comentário com vocês. E sem quem não concordar, também coloca aí sua opinião, porque que eu também gosto de saber os comentários. Ninguém é igual a ninguém, então cada comentário é diferente um do outro, é normal. E se inscreve no canal, que viram outros grandes vídeos aí sobre a volta, né, do entretenimento aqui pro canal, né, que eu vou comentar ainda sobre muita música, muitos filmes e lançamentos também. Enfim, pessoal, a questão é a seguinte, né? A questão da Copa do Mundo, a gente sabe que é um evento grandioso, é um evento que abrange aí, no caso, é o maior evento esportivo em questão de futebol do mundo, né? Iniciou-se lá muitos anos atrás aí, com grandes nomes até do futebol brasileiro, que era o Pelé, entre outros, né? Isso eu não subestimo, tá? Mas os antigos, né? O que que acontece? O Brasil está vivendo um período totalmente estranho e totalmente mudado e infelizmente eu posso dizer para você que para pior, né? Muita gente fica aí iludida, falando outras coisas e elogiando o Brasil de cabeça para baixo, elogiando dos pés à cabeça. Mas, gente, a gente sabe que isso é uma pura ilusão, né? A gente sabe que o Brasil vive um período, como sempre viveu, desde que eu nasci, que eu entendo que, por gente, desde que eu comecei a entender da vida, o Brasil realmente sempre foi criticado por muita coisa e realmente você olha para os lados e você vê essa crítica acontecendo. Então não é nada surreal. O que existe no Brasil existe até hoje, né? Desigualdade, né? Falta de esperança, né? Muita gente trabalha para não alcançar nada no final do dia, muita gente trabalha anos e nunca consegue conquistar nada de bom, nada de grandioso. Isso é o retrato do Brasil. Mas muita gente fica aí iludida, fica aí enfeitando o pavão, falando o quanto é bom, botando questões que não tem nada a ver com o que realmente importa, colocando coisas aí, enfeitando coisas e colocando e falando e tendo justificativa para tudo, sendo que a gente sabe que realmente existe uma desigualdade grande, existe uma falta de compreensão grande, existe uma hipocrisia muito grande nesse país aqui, no Brasil. Então, eu não vou mentir, não vou tapar meus olhos nem meus ouvidos, porque realmente é o que está acontecendo, tá? Tem gente que adora viver na mentira, tem gente que adora iludir os outros, tem gente que adora enganar os outros, né? Mas eu não, né? Não sou melhor que ninguém, sou de carne e osso, sei que um dia eu vou morrer, vou feder, isso todo mundo fala e é uma coisa que eu concordo, mas a minha opinião é essa. Eu não vou mais esconder a minha opinião. E a minha opinião é essa. Eu não torço pro Brasil, primeiramente, porque eu não ligo para futebol, tá? Futebol não é o meu nicho, nunca foi desde pequena, né? Claro que quando a gente é menor, mais nova, pequena, assim, né? Quando a gente vê aquela mobilização toda, né? Aquele estardalhaço, a gente também quer participar, né? Aí botava a camisa e tal, e torcia, porque eu não sabia como era, eu não sabia. Quando você vai criando cabeça, vai criando neurônio certinhos na cabeça, você vai percebendo as coisas que estão erradas. Então você para de torcer, você para de acreditar nisso, entendeu? E é o que eu fiz, né? Então o que acontece? Eu tomei um rumo diferente para minha vida, tá? E eu comecei a gostar de outras coisas, comecei a realmente ver a vida com um olho muito mais aberto, né? E ver aquilo que é certo, que é errado para mim, né? Eu escolho a minha vida, né? Cada um, a vida é feita de escolhas, e eu escolhi a minha, né? E eu gosto muito de música, de cinema, me apeguei muito a isso desde pequena e comecei a cultivar isso na minha vida. Então, eu sou muito fã aqui do Michael Jackson, tenho outros ídolos também, artistas maravilhosos, tem admirações que eu tenho aí, mundo afora, em questão de arte, existe, tá? Então eu sou uma pessoa diferente do esporte, eu sou mais pra arte.
tá? Isso daí eu tô dizendo para vocês. Respeito todos os esportes, tá? Adoro, inclusive o surf é um dos que eu acho bem diferente, eu gosto muito, mas o meu nicho mesmo é arte. Mas o que que acontece? Eu vivi uma vida inteira desde pequena sendo tratada como se fosse uma pessoa doida por gostar de arte, por gostar de música, por colecionar pôster, revista, por ficar atrás de informação de artista, por ser fã, né? Por gostar, por fazer festinha para ídolo. Então eu sempre fui zoada por isso. Só que eu via também uma hipocrisia muito grande. O povo que é torcida de futebol no país é uma torcida completamente obcecada. A maioria das pessoas são completamente obcecadas por futebol, fazem tudo por futebol, ficam fazendo simpatia para time ganhar, ficam fazendo um monte de coisas, brigam em campo, matam uns aos outros por causa do futebol e depois vinham me julgar porque eu gostava de Michael Jackson, porque eu colecionava revista, porque eu ficava vendo filme até tarde e eu era maluca, mas eles não eram malucos, né? Eles ficavam realmente fazendo coisas totalmente loucas por futebol, por Brasil, por Flamengo, por vários outros times, mas eu era sempre a maluca por gostar de música e cinema. Estranho, né? Então isso daí eu já comecei a ver uma hipocrisia muito grande na adolescência, quando eu era criticada por gostar do que eu gosto, e eles não, eles podiam fazer o que quisessem pela obsessão deles. Então eu já acho isso aí muita hipocrisia no Brasil. Já começou daí, tá? Já na minha adolescência eu já começava a perceber esse tipo de coisa. E comecei a me afastar mais ainda disso, né? Mas conforme a gente vai evoluindo, a gente vai vendo toda a questão que envolve o Brasil, né? O Brasil pode ser um país de belezas naturais, a gente sabe que é verdade, tá? Até aí eu concordo. Mas a gente não vive só de beleza, a gente vive de igualdade social, a gente vive de ter o que comer e o que beber, a gente vive de dignidade, e é uma coisa que no Brasil falta aos montes. Mas muita gente vai aqui ver o meu vídeo e vai tentar me discordar, tentar me dissuadir do que eu tô falando. Vão falar que não é, que tem que apoiar o país mesmo estando ruim, porque a gente é feliz, porque a gente é um povo feliz com a desgraça. É mentira, né? A gente sabe que isso é uma tremenda mentira. A pessoa conseguiu, aceita viver de migalhas e acha bonito isso porque ela acha que ela não tem capacidade de vencer. Eu acho isso, entendeu? Quando a pessoa se acha incapaz, ela começa a se acomodar com aquilo que dão para ela. E é isso que eu vejo que o Brasil é, entendeu? É um povo que tem mente fechada, é um povo que não sabe crescer na vida de forma diferente. Eles sempre querem fazer a mesma coisa. Parece uma massa de manobra que tem que seguir sempre o mesmo caminho. Se você segue um caminho diferente da pessoa, você não presta, você é um doido, é um varrido. É assim que as pessoas tratam a gente aqui. Então eu não vou mentir, porque eu sou tratada assim no país que eu nasci. Eu respeito o Brasil por ser meu país de nascimento, mas orgulho eu não tenho. Me desculpe se você tem orgulho, se você acha isso um absurdo, me desculpe, mas a minha opinião é essa. Além de que o que eu estou falando não é simplesmente a questão de opinião, é uma questão de visível. Você vai no mercado hoje em dia, você consegue ver um monte de coisas, né? Produtos que antigamente tinham que estar na mesa do consumidor rapidamente, coisas que tinham que estar realmente à sua disposição por um valor desse tamanho antes. Hoje em dia, você vê produtos básicos, qualquer produto básico, principalmente que está na mesa do consumidor brasileiro, que é arroz e feijão, exorbitante. Os preços realmente estão lá em cima, nada muda, nada baixa. As pessoas falam, fazem vídeos, criticam, assim como teve o último vídeo aí do Lincoln, né? Vocês sabem que teve um vídeo do Lincoln que viralizou a beça, que as pessoas gostaram do que ele falou uma verdade, e eu concordo com ele naquilo que ele falou. É isso mesmo, o Brasil é isso aí. É a pessoa que não liga uma para as outras, as pessoas que só ligam para si, e mesmo que ligam para si, né, acham que tá tudo bem, não tá seguindo o caminho, uma massa de manobra, né? A sociedade é manobrada para ser de um jeito, e quando você vê uma pessoa pensar diferente, você é criticada, você é jogada para o lado, você é tratada como lixo. E é isso que eu vejo aqui no Brasil. Pessoas diferentes uma da outra são tratadas como lixo. As pessoas não vê. É um país, sim, que tem preconceito, quer bancar de hospitaleiro, quer bancar de solidariedade, mas é uma solidariedade que eu em si não vejo quase em lugar nenhum. Se tiver pessoas realmente boas, ótimo, parabéns, mas não é todas. Não é uma coisa do país. Eles estão vendendo isso para os gringos acreditarem, virem para cá para deixar isso aqui. É isso que eles querem só, né? Mas não é isso. E muitos gringos vêm enganados mesmo, porque o que eles vê lá é a propaganda que fazem para lá, além de ter propaganda das mulheres que se vestem de pouca roupa, essas coisas que a gente está acostumado a saber que acontece lá em propagandas sobre o Brasil, que para mim não é novidade nenhuma, porque o que eu vejo aqui é isso também,
Infelizmente, eu, graças a Deus, com a educação que eu tive, não sou melhor que ninguém. Sei que vou morrer, vou feder como todo mundo. Mas meus pais, graças a Deus, me moldaram de uma forma diferente das outras pessoas. Graças a Deus por isso. E eu tenho muito orgulho de não pensar igual a todos os brasileiros, né? Não pensar de uma forma comum o tempo inteiro. Então, graças a Deus, mãe e pai, por ter me dado realmente essa educação diferente e por Deus ter realmente permitido que eu tenha uma cabeça com mente aberta. Porque é muito difícil no Brasil alguém ter mente aberta para as diferenças. Então, tudo isso que se fala, esse orgulho todo, mas orgulho de quê? De que vocês têm orgulho? Dos produtos caros na prateleira, né? Da desigualdade, o racismo que ainda assola e ronda esse país aí de cabo a rabo? É isso que vocês têm orgulho? Porque, para mim, motivo de orgulho é quando o país luta pela sua nação, quando o país faz justiça, é quando o país, tudo bem, tem seus altos e baixos, tem seus defeitos, tem, mas não é uma coisa grande, não é uma coisa notável. O que é notável é o que eles fazem pelo povo. Isso é um país de verdade. Isso aí se tem orgulho. Não se tem orgulho daquilo que abandona as seus cidadãos. Não se tem orgulho por causa de uma camisa de futebol, tá? Porque isso daí não muda nada não, tá? Como vocês falavam, né, que os meus artistas, que eu tanto gosto desde pequena, nunca me deram nada, né? Vocês acham, ele não vai te dar nada. Você tá aí perdendo tempo. Ele nem sabe que você existe. É a mesma coisa, os jogadores nem sabem que vocês existem. Sabe o que eles estão fazendo? Fazendo a parte deles no campo e ganhando dinheiro. Enquanto vocês estão aí gastando dinheiro com eles e também bancando o bobo. Assim como vocês falam que eu bancava sempre a minha vida inteira. Então, é muita hipocrisia, gente. Para você falar do outro, você tem que ver você. E aqui no Brasil não existe isso. O povo fala dos outros, mas não vê a própria vida, no próprio corpo, a própria carne. E é isso que é estranho, entendeu? Então é isso. Vai no mercado para você ver. O preço do arroz e feijão lá em cima não abaixa. E faz mais de um ano isso. Todo mundo reclama, tem gente que fala, não dá em nada, e é isso que acontece. O Brasil é um país que você quer uma coisa, mas não tem. Você olha para o lado, você não vê nada, entendeu? Está realmente exorbitante. O meu pai, que agora infelizmente é falecido, faleceu agora no ano passado, né? O que me deixa muito triste, porque ele é um cara trabalhador, ele era uma pessoa que realmente se dedicou a uma empresa, né, de bebidas aqui do Brasil. Ele trabalhou 10 anos a mais, 15, quase 15 anos nessa empresa. O que aconteceu? A empresa, quando ele adoeceu, abandonou ele, né? Deu aquilo que queria e todo o resto do que ele realmente tinha direito, ela não deu. Eles retiveram isso durante o tratamento dele. Quem teve que se virar foi ele, com o pouco dinheiro que ele recebia, e a minha madrasta ajudando, e a gente ali dando apoio junto dele. Foi assim que ele se foi. Ele não teve o apoio necessário de uma empresa que ele trabalhava no Brasil, né? Como vocês falam que é tanto orgulho, que eu não tenho nenhum. Por quê? Porque não tem como se orgulhar num país que não liga para seus cidadãos. Não tem como se orgulhar. Outros países fazem por ser cidadãos. Aí vocês vêm com futebol. Mas é porque o Brasil tem 5 estrelas no futebol. Tá, isso muda o quê? A realidade sua? Eles te deram alguma coisa? Como você falava de mim com os artistas que eu tanto gosto, você não recebe nada também, né? Mas você gosta de falar, você gosta de criticar, você gosta de olhar para o outro e ter o preconceito grande e achar orgulho nesse preconceito. É isso que vocês fazem, entendeu? Então é isso que eu digo. Orgulho de quê? De quê? De um país desigual, que não liga para ninguém, que faz aquilo por alguns e outros não, só se a pessoa pagar? É que nem eu. Agências de publicidade que eu fui, várias. Sabe o que acontecia? Botava meu nome lá, não me chamava, por quê? Porque nas vezes que eu passei por dificuldade financeira, eu não podia pagar, então por isso você não é chamada. Agora você vê, você quer emprego para ganhar dinheiro, você tem que pagar para ter um emprego. É assim que funciona no Brasil, em vários setores. E não vem dizer para mim que não é não. Porque eu sei que muita gente vai correr aqui para dizer, para tentar defender um país que é indefensável. Entendeu? Então, por isso, eu respondendo a pessoa que pergunta por que eu não ligo para a Copa, porque eu não torço para o Brasil. Não tenho que torcer. Além da arrogância das pessoas, não é nem dos jogadores, que eles estão lá fazendo o trabalho deles, vão ganhar, perdendo ou ganhando. Agora, o problema é os torcedores do povo no país inteiro que acham que são melhores que os outros. Eles acham que são melhores que os outros por causa de 5 estrelas no peito que não é nem deles, é dos jogadores. É o do que ficou para a história do futebol brasileiro e não deles em si. Eles continuam na mesma merda, mas ficam falando que 5 estrelas no peito muda alguma coisa. E agora que é a sexta. Se vier, e mesmo se vier, continuo com a minha opinião.
não muda nada. Ganhando o Hexa, não muda nada. Continua a mesma coisa, porque a mente do brasileiro é o mesmo. É sempre a mesma mente repetitiva. É sempre a mesma coisa destrutiva. O tempo todo. Não muda. São pessoas que não têm mente aberta para ver nada diferente. Você quer viver o mesmo. Tem um churrasquinho, uma cerveja ali? Ah, então temos o mundo. Ganhamos o mundo. O dia tá ganho. E o resto? Vai viver de quê? Disso a vida inteira? Eu tô aqui, ó. Eu passo dificuldade também. Todo mundo passa. Quem disser que não, está mentindo. A não ser que você faça outra coisa por trás. Né? Que aqui é assim. Né? Passo, mas eu dou meu jeito. Aqui em casa com a minha família, eu tenho estratégia para sobreviver nesse país indigno. E nesse país aqui, injusto. Porque é isso que ele é. De vários setores, tá, gente? Não tô falando só do futebol, não. Em tudo. Entendeu? Pode ser 5 estrelas no futebol, não muda nada. Os outros países, tá? Eles podem não ter 5 estrelas de futebol, pode ter ganhado vários campeonatos de futebol, mas eles têm educação, eles têm hospitais dignos, tá? Eles lutam para os seus cidadãos, tá? Na Europa, nos Estados Unidos, eles fazem isso. Embora tenham defeitos que todos têm, eles fazem isso por eles. Hoje, 4 de julho, eles estão lá comemorando a independência de um país que realmente vê, que realmente olha para os seus cidadãos, tá? Ah, mas tem gringo que fala mal de lá, tem gringo que fala que lá não é isso tudo. Tem gente que diz isso pra mim. Tá. O gringo que fala isso é porque tem a mentalidade do brasileiro que não quer nada com a vida, só se for. Porque a grande maioria realmente tem orgulho do seu país, porque eles podem ter orgulho sim. Se eles vêm aqui, eles vêm para se aventurar. Eles só querem engajamento, porque já percebeu que o brasileiro, que às vezes não faz nada, passa o dia inteiro na internet, clicando lá, dando like, em pessoas que falam bem do Brasil, só para levantar o próprio ego, porque sabe que não tem nada direito, e quer levantar o ego. Tipo assim, tem quando você quer levantar seu ego, você quer que a pessoa te elogie, mas você sabe que não tem nada para elogiar? É esse aí, os brasileiros da internet que ficam lá, querem ser elogiados por algo que não existe. E os gringos já pegaram isso, começam a elogiar sem ter porquê, tá? Beleza natural não põe mesa para ninguém, gente. Tem outros países bonitos por aí, não tem só o Brasil. Então não vem com essa de, mas é o Brasil mais bonito de biodiversidade. Tá, existe em outros lugares também biodiversidade, não é só aqui. Pode ser o maior por causa da Amazônia, dessas coisas todas do campo, mas não é o maior não, tá? Muita gente fica falando isso para mim, enaltecer um ego que não existe. Tá? O que faz um país é a igualdade, é pensar em cidadãos, é todo mundo como todo, é um conjunto, é mente, cérebro e tudo mais. Os outros têm, mas o Brasil não tem. Então, o que adianta você se gabar por 5, 6 estrelas no peito do futebol se você não tem nem como sobreviver direito? Os outros países têm. Eles não têm 5 estrelas que o Brasil tem no futebol. Mas eles têm dignidade, eles podem realizar sonhos de pessoas, eles realizam sonhos o tempo todo, eles toda hora dão emprego e oportunidades para imigrantes. Pode falar mal de imigrante à vontade, mas lá, não sai de lá. Tem gente que vai para lá, fala mal de lá, mas não sai de lá. Por quê? Porque tá tendo coisa boa lá, porque se não tivesse, a pessoa tava no Brasil sofrendo com todo mundo junto, tá? E às vezes pessoas como eu que tá ralando para conseguir um visto para poder ir para lá, demora muito tempo. Por causa disso também, que às vezes tem, às vezes não tem. Demora muito tempo, mas não. Os que tem tá lá, conseguiram tá lá, agora fala mal, mas não sai de lá. É muita hipocrisia, gente. E às vezes a hipocrisia não sai do brasileiro. O brasileiro sai do Brasil, mas a hipocrisia vai junto. Chega lá para falar mal do país que acolheu, o país que deu oportunidade, que realizou seu sonho. Jamais eu faria isso. Eu indo para os Estados Unidos realizando meu sonho, sou grata lá, com certeza. Eu respeito o Brasil, que é meu país de origem, mas eu vou ser grata aos Estados Unidos, sim, por ter me dado, ou qualquer outro país ter me dado a oportunidade que eu não tive no meu. Entendeu? Então, sou grata sim. Então, não vem com esse papinho de, é muito orgulho, a gente tem orgulho. Não, vocês querem tapar o sol com a peneira, vocês querem algo para se orgulhar, para esconder a parte que tá tudo errado, que a gente sabe que tá. A vivência no Brasil não é normal, não é digna. Até pessoas ricas aqui, não vem com essa não, porque até os artistas daqui querem ir tudo para Hollywood, querem tudo para lá. Aí diz que, não, porque eu tenho orgulho do Brasil, eu fico aqui, é que eu quero representar o Brasil. Não quer nada. O que eles querem é ir para lá ter carreira lá, porque eles sabem que lá é que dá. Mesmo que aqui tenha uma tal emissora que quer fazer tudo, quer bancar a dona do país, mas mesmo assim, sabemos que é lá, que é o país dos sonhos, e sempre será, não adianta. Mesmo com raiva e indignação desse vídeo, alguém grande que vê, que assistir, se vê,
Porque eu duvido, porque na hora eu vou falar isso aqui por dito pelo não dito, o povo continua na mesma mentalidade fraca que sempre teve. Nada muda aqui, vídeo não muda, nada muda. O Lincoln fez um vídeo lá, mudou a vida dele, graças a Deus aí tá conseguindo. Mas não é todos que conseguem não, hein? Dê graças a Deus aí, porque não é todos que conseguem não. Pode fazer 300 vídeos falando a verdade, mas o povo aí ignora. O povo escuta, fala mal de você ao invés de mudar. É sempre assim. Então é isso. Não tô dizendo que sou melhor que ninguém. Tenho meus defeitos, né? Todo mundo tem, tá? É, sim. Já passei, a gente passa às vezes um problema financeiro aqui, resolve outro ali. A gente aqui em casa tem estratégia para sobreviver num país tão desigual como o Brasil. E imagina quem não tem estratégia, hein? Quem não consegue nada. Imagina só como é triste a vida de uma pessoa dessa. Mas ela diz que com alegria ela passa por cima disso. E não é não. A alegria não faz nada disso. A alegria, aqui a alegria é disfarçada. É uma tristeza que é disfarçada de alegria. Entendeu? É simples assim, gente. E é por isso que eu não, em nenhum momento, eu tô torcendo pro Brasil. Não tô, tá? Não torço pro Brasil, porque eu acho que não é merecedor da torcida. Não é um país que merece ter torcida. Vocês acham que sim, porque vocês estão de boa com um pouquinho de churrasco e cerveja para comemorar, tá? Porque vocês estão de boa com 5 estrelas que não mudam nada na sua vida, mas eu não tô. Eu não tô, não. Porque eu gosto de artista, graças a Deus gosto da arte, que eu acho que a arte molda o mundo e muda o mundo também, que é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Tá, tudo bem, respeito quem gosta de esporte no geral, tá? Não tô falando mal, não. Mas eu gosto da arte e tudo, e eu tô tentando, na minha arte, né, tentar chegar lá. Tô tentando todos os dias, é uma luta, uma atrás da outra. Mas tem gente que não luta, que não liga, ou arruma um trabalho comum e fica nisso mesmo a vida inteira e continua aí torcendo por algo que não vai mudar a vida deles. Então, mesmo que você diga, mas os seus artistas também, você tem que dar seu jeito, eles não vão, nem às vezes eles não sabem que você existe. Vamos ver se não, né? Porque existem vozes que chegam até lá. Será que a sua chega? Tem que saber se chega. Pode ser que a minha chegue. O respeito, a luta, você chega. Mas aqui o Brasil tá faltando respeito. Pode ter muita gente luta, às vezes luta para não chegar em lugar nenhum. Eu tenho mesmo apreço por aqueles que lutam de verdade nesse país e infelizmente não conseguem. Esses assim é que merecem realmente a nossa solidariedade. Agora, muitos, a maioria que contém um emprego tem isso, tem mente fechada, não consegue enxergar. E fica toda hora aí torcendo por um monte de coisas que não tem nada a ver, não muda nada na vida deles. Assim como eles dizem que pra mim não muda, pra você também não muda. Eu vejo você no mesmo lugar, vejo pessoas aqui no mesmo lugar torcendo por eles, batalhando da mesma maneira. Não muda nada, não ganha nada. Ah, mas é porque o Brasil é um país feliz, um país solidário, é um país hospitaleiro. Eu não vejo essa hospitalidade em quase lugar nenhum. Vocês podem me dizer onde tem essa hospitalidade? Que eu vou lá. Eu vou pra lá pra saber onde que tem isso. Porque até agora eu não tô vendo, não. Tô vendo pessoas olhar pra si mesmo, às vezes com egoísmo. Eu vejo muito racismo e preconceito espalhado pelo Brasil inteiro, que eu escuto falar aqui. Eu posso estar no Rio de Janeiro, mas eu vejo no Rio e vejo em outros lugares também. Tem no mundo todo, tá? Preconceito existe, sim, mas eles cuidam das outras partes do país. Aqui é preconceito e várias outras coisas erradas, uma atrás da outra. Então, por favor, gente, se você quer me criticar por não gostar de futebol ou por não torcer pro Brasil, fica à vontade. Mas isso não muda a minha opinião. Minha opinião é essa, vai ficar assim, né? A careza tá aí, ninguém faz nada, tá tudo aí, vai no mercado, não consegue comprar as coisas. Se você consegue, eu não tô dizendo isso de mim, não, tô falando de pessoas que não conseguem, porque aqui o meu tá aqui. Por enquanto tá. Mas e quem não tá? E quem não tem nem isso? E fica se orgulhando? O futebol pra você se orgulhar? Não. Você pode ser fã do jogador, você gostar dele, mas se orgulhar, o país não tá bom por causa de 5 estrelas no peito ou 6. Se tiver, a sexta. Mas mesmo que tiver, minha opinião continua a mesma. Eu não vou torcer nunca. Na próxima, depois, não vou torcer não. Não tá merecendo. Não tá merecendo, tá? E essa coisa de patriotismo, eu não tenho esse patriotismo exacerbado de ficar torcendo por algo que eu nunca liguei. Eu não ligo pra futebol, eu sou obrigada a torcer. Entendeu? Posso estar vendo aqui os jogadores aqui, tá? Respeito, ótimo, parabéns que você conseguiu, tal. Mas eu não vou torcer, não ligo. Entendeu? Mas é claro que se eu tivesse que torcer para algum futebol, não seria para o Brasil, seria para outro time, porque eles, pelo que eu vejo no país deles, eles fazem acontecer. Por causa do que eu vejo da ideologia deles, dentro do país deles, é que eu torceria por eles, sim. Mas pelo Brasil não, porque não tá merecendo.
Entendeu? Então essa é a minha opinião aí sobre a Copa do Mundo. Você fica aí à vontade para torcer para quem você quiser, para o Brasil, para outros times, tá? Mas saiba que a verdade é essa. Vocês não sabem que você existe, assim como vocês falavam de mim, né? E é isso aí, entendeu? Mas só que aquilo, né? Eu tô lutando para eles saberem da minha existência, tá, gente? Tô lutando, tá? E eu tô tentando, ó, alguma coisa tá saindo por aí, né? Não vou contar aqui, mas tá saindo por aí. Mas será que você tá lutando pro jogador saber da sua existência? Você vai lá falar com ele? Oi! Vai chegar nele? Vai chegar nele? Aí se for, parabéns para você que conseguiu, tá bom? E é isso aí. Minha opinião sobre a Copa é essa. Não torço pro Brasil, não gosto de Copa do Mundo, não ligo, tá? Mas respeito quem gosta, respeito quem ama o esporte, tá? Mas o que eu queria era mesmo abrir o olho dos brasileiros que acha que é um motivo de orgulho, sendo que o país está totalmente entregue às baratas.